Afinal de contas, o que o Paulo Júnior, ex-pastor, tem a ver com o David Leonardo, atual falso profeta? Yeah. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas surpreendemos às vezes com as comparações que fazemos. Quero te pedir para curtir esse vídeo, comentar ao longo do vídeo inteiro e se inscrever no canal, porque nós estamos chegando a quase 1000 inscritos e essa é uma marca muito importante para todo produtor de conteúdo no YouTube. Também quero falar com vocês a respeito do site igreja.life. Lá você pode publicar seus livros conosco, indicar para escritores que você conhece para publicarem seus livros conosco, e você também pode comprar camisetas como essa daqui para poder confessar a sua fé sem palavras por aí, tá bom? Lá você também tem devocionais e também tem blogs que exaltam o nome do Senhor, tá bom? Então vamos direto ao vídeo, quero conversar com você sobre semelhança, uma semelhança muito específica que há entre Paulo Júnior e David Leonardo. Fala, meu lindo! Eu sei que na tua cabeça não deve fazer muito sentido, por quê? Realmente, se a gente for parar para pensar pregadores parecidos com David Leonardo, a gente não vai ter muitos pregadores bons para poder comparar com ele. Na verdade, eu não consigo pensar em nenhum. Só que quando a gente pensa em pregadores para comparar com o Paulo Júnior, a gente tem exemplos muito bons de pregadores. Ele é um grande representante da pregação calvinista, da pregação reformada no Brasil. Acho que até é um dos mais famosos, assim, em questão de números, né? Nós temos outros que têm um apego melhor na questão de popularidade, que seria o Hernandes, seria o Augustus. Só que o Paulo Júnior é o cara mais visto. Eu acho que ele é o cara que tinha melhores números, vamos pensar assim, tá? E por que eu acho que isso acontece? Essa é uma das semelhanças. Eu acredito que o David Leonardo e o Paulo Júnior pregassem não, acho que eles carregam uma legião de fãs iguais, tá? Do mesmo grupo de pessoas, só que de extremos opostos de uma linha que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu tô tentando formular o meu pensamento, que na minha cabeça estava muito mais fácil de explicar. Imagina o seguinte, quando a gente pensa em David Leonardo, tá? A gente pensa em pessoas que têm o seu ego massageado por pregações brandas, pregações macias, pregações adocicadas, temperadas, muito humor, muito amor, muito Deus te ama, muito você é capaz, você vai conseguir, não é verdade? E uma legião de fãs tem seus egos massageados por esse tipo de pregação. E para sua surpresa, meu querido Cordeirinho, eu vejo isso também nas pregações do Paulo Júnior. Mas Caleb, como que o Paulo Júnior massageia o ego de gente com pregações brandas, com pregações amorosas, com pregações caridosas, pregações mansas, pregações macias, com pregações macias se ele não pregava esse tipo de palavra? Pois é exatamente esse o ponto que faz deles muito parecidos em lados opostos da mesma linha. Porque a pregação do Paulo Júnior massageava o ego de pessoas semelhantes a ele. E aqui entra um problema grande dentro da saúde, no quesito de saúde eclesiástica, saúde de igreja. Vamos pensar o seguinte, comentários que eu vi, tá? Eu vi gente comentando no vídeo que eu gravei sobre o Paulo Júnior, eu vou deixar aqui no card, vai estar desse lado aqui, eu acho, tá? Errou! Eu vi gente comentando que o Paulo Júnior está sofrendo perseguição, que na verdade por ter pregado um evangelho verdadeiro que ele foi afastado. E isso é mentira. Da mesma forma, eu sei que teve gente que veio me cachorrear, porque eu falei do Miguel Oliveira, porque eu falei do Leonardo Salles, porque eu falei do David Leonardo. Cara, são grupos de fãs que têm seus egos massageados. Por quê? Porque essa pessoa que vem e diz, Caleb, o pastor Paulo Júnior está sofrendo perseguição por pregar da forma bíblica. É mesmo? Que Bíblia que tu tá lendo? Que Bíblia que tu tá lendo, cara? Por quê? Eu não vejo Jesus pregando daquela forma sempre. Nós temos um ou outro exemplo de Jesus sendo um pouco mais acalorado na sua pregação, sendo sarcástico, quase sempre. Ele sempre foi muito sarcástico. Jesus sempre usou esse tom da ironia, do sarcasmo para difundir a palavra dele. Só que quando a gente pensa em comparações, a gente vê muita gente defendendo o Paulo Júnior usando o exemplo de João Batista. Ele prega como João Batista, é o João Batista da nossa era, João Batista também foi morto pela sua pregação. Cara, só que a gente é discípulo de Jesus.
Até onde eu sei, a gente não é discípulo de João. Inclusive, os discípulos de João deixaram João para seguir Jesus, tá? O ponto que eu quero dizer para você é que pessoas intemperantes, pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que não pregam com amor, pessoas que são militantes da fé reformada, pessoas que olham para pentecostais e olham para pessoas que não são reformadas ou não são calvinistas com desprezo, pessoas que olham para essas pessoas não com amor, mas com desprezo, viam na pregação do Paulo Júnior uma massagenzinha gostosa no ego, porque ele validava esse comportamento carnal deles. Assim como a pregação do Dave valida o comportamento carnal dos outros, só que agora com os pezinhos para cima na rede. Tá? Então, pregações duras também massageiam o ego. Pregações duras também confortam, afagam, acalentam aquele homem carnal que habita em nós. Porque se a pregação dura for dura só para quem nós pregamos e não para nós mesmos, aí há um problema. Tá? Ah, Paulo Júnior pregava a Bíblia, por isso que derrubaram ele. Cara, se tu entendesse mesmo de Bíblia, tu ia entender que ele não foi derrubado. Se tu que é fã do Paulo Júnior e defende, não, ele foi perseguido, ele não deveria, ele não pecou. Cara, você tá seguindo ele porque você é carnal, tá? Você é carnal. Talvez você tenha o mesmo comportamento que o dele. Mas Caleb, tu não acha que o Paulo Júnior pregava biblicamente? Sim. O problema, meu amado, minha amada, é que pregação é apenas uma obra, tá? O problema é que pregar da forma que ele pregava era apenas uma obra do seu ministério. Quando Jesus nos pede para apresentar frutos, e os frutos do Espírito envolvem amabilidade, domínio próprio. E se você não é uma pessoa temperante, você não apresenta todos os frutos do Espírito. Se você não apresenta todos os frutos do Espírito, você é um cristão inapto para o ministério. Entende? Então, querido, querida, meus amados, minhas amadas, espero que não estejam bravos comigo. Você precisa entender que o que aconteceu com Paulo Júnior é o que deveria ter acontecido. Não é aceitável um ministro com a mesma vara, com o mesmo cajado, com o mesmo porrete que bate no falso profeta, ir lá castigar as ovelhas de Cristo que ele confiou a nós. A mesma brutalidade que eu combato o falso profeta não deve ser usada para aconselhamento pastoral com as ovelhas de Cristo que ele confiou a mim temporariamente. As ovelhas são de Jesus e o cara ia lá e batia nelas. Imagina um estranho batendo no teu filho, imagina um funcionário teu batendo nas tuas crianças. Pois é. Entendeu? Então, sim, as massagens, as pregações do Paulo Júnior massagearam os egos de muitas pessoas carnais, muitas pessoas sem domínio próprio, muitas pessoas agressivas, muitas pessoas violentas, muitas pessoas que não tinham domínio próprio, não têm mansidão, não têm paz de espírito, pessoas que não têm amor pelo diferente, pela pluralidade. Pessoas que dizem, eu o segui porque ele prega a Bíblia. Mentira, tu seguiu porque tu é carnal. Porque se tu conhecesse Bíblia de fato, tu iria levantar e aplaudir o presbitério da igreja do Paulo Júnior, você iria se pôr de pé e aplaudir a assembleia que votou biblicamente e afastou ele. Paulo Júnior, naquele momento ali, ele era um perigo para a comunidade. Tá? Amo demais o Paulo Júnior, oro pela vida dele, oro para que ele seja curado e tratado e que ele, em breve, se for a vontade de Deus, volte. Em breve não, porque precisa de tempo, né? Mas que ele de fato seja reestabelecido dentro do seu ministério, que ele tenha a sua alma regenerada primeiro, para depois que ele for restaurado, para que a alma dele seja restaurada, para que a comunhão dele com o Espírito seja restaurada, para que o lar dele seja restaurado. Depois disso tudo, talvez ele venha novamente a servir ao reino de forma mais presbitérica, vamos dizer assim, tá? Então, tem essa semelhança entre David Leonardo e Paulo Júnior. Talvez você tenha o seu ego massageado por algum dos dois. Mas existem pessoas que degladiam entre si. Então, busquem amar uns aos outros esse pregador prega muito a Bíblia. Ok, a Bíblia que ele prega diz para você não idolatrar homens, diz para você não seguir alguém sem julgar. Lembra que os bereanos, eles eram os mais nobres entre os tessalônicos? Porque eles julgavam a palavra. Então, busque não ver apenas as obras, mas também os frutos das pessoas, tá bom? Então, em vez de ser Corinthians e Flamengo, seja Cristo. Mas ele prega que nem João Batista. Que bom, cara, que legal. Talvez um dia ele venha a ser um cara que prega como Jesus. Daí sim ele vai ser um cristão exemplar, tá bom? Amo tua vida, espero que você tenha se inscrito aqui embaixo e ativado a notificação, porque todo dia tem vídeo, amanhã, domingo tem também, segunda vai ter também, todo dia vai ter também, tá bom?
Amo tua vida, fica com Deus. Não esqueça de ler a Bíblia e orar se quiser crescer, tá bom? Fui!